Bemcast é um oferecimento de Clínica Pulsos, Grupo Imuno BR. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bemcast, o podcast da Imuno BR com oferecimento da Clínica Pulsos. Esse é um espaço pensado com muito carinho para trazer informação de qualidade, de forma simples e acolhedora, para quem tem doenças crônicas ou se interessa por saúde e bem-estar. No episódio de hoje, inspirados pelo Janeiro Branco, época de conscientização sobre saúde mental e emocional, nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a saúde mental em pessoas que têm doenças crônicas. Quem tem doença crônica sabe que muitas vezes mente e corpo andam juntos e às vezes dores, inseguranças, incertezas podem interferir muito com a qualidade de vida e a saúde emocional. Para essa conversa de hoje, eu tenho o prazer de apresentar duas convidadas muito especiais. Sofia Sampaio Moreira, psicóloga formada pela PUC Minas, com experiência em atendimentos clínicos na abordagem da terapia cognitivo-comportamental e atuando junto a pessoas em situação de vulnerabilidade. Atua como psicóloga no programa Cuidado Completo da Clínica Pulsos, comprometida com cuidado empático e integrado. Bem-vinda, Sofia. Obrigada pelo convite. Outra convidada muito especial, doutora Isabela Guimarães Barbosa, psiquiatra, pós-doutora em neurociências, professora adjunta do Departamento de Psiquiatria da UFMG, orientadora do Programa de Pós-Graduação em Neurociências da UFMG e coordenadora do Ambulatório de Transtorno Bipolar do HC. Bem-vinda, doutora Isabela. Olá a todos, obrigada, Karen. Prazer, Sofia. Prazer. Bom, então, para começar, gostaria de começar com uma pergunta para Sofia. Por que lidar com uma doença crônica mexe tanto com o emocional? Uma doença crônica, ela envolve muitas coisas, né? Até por isso que a psicologia entrou agora na Pulsos para tratar isso, porque a pessoa via uma doença, tô com uma machucadinha aqui na pele, vou tratar com remédio. E não é somente isso, né? A gente sabe que são outras questões, a pessoa pode estar ansiosa, pode estar com outros problemas. Quando eu vou atender a pessoa, eu vejo, dependendo da abertura, assim, o tempo que eu tenho ali para conversar com cada um, eu pergunto, você entende o que é a doença autoimune, de onde isso veio, por que aconteceu, teve algum estresse, teve alguma coisa na época, assim, que os sintomas começaram a aparecer, e algumas pessoas falam, não consigo identificar. E outras pessoas já falam que conseguem identificar que teve algum estresse, teve alguma coisa, e aí acarretou uma doença. Então, é muito importante os dois andarem juntos, sabe? Não é só uma coisa física mesmo. E eu acho que é interessante a gente contextualizar também que doença crônica é aquela doença que não tem cura, é uma doença de longa duração. Sim. E às vezes isso tem um impacto importante na vida da pessoa também, né? Sim. E, Isabela, do ponto de vista psiquiátrico, o que acontece no cérebro e no corpo quando a pessoa vive com um estresse constante causado pela doença? Então, essa pergunta é super interessante. Esses estresses crônicos, particularmente essas doenças, que elas... as pessoas convivem há muito tempo com elas, elas acabam liberando ao longo do curso da doença, isso é até parte do tratamento que vocês fazem mesmo com imunobiológicos, a gente sabe que esse estresse crônico vai liberar vários mediadores inflamatórios no corpo das pessoas. Isso também é transmitido para dentro do cérebro das pessoas. E hoje em dia, várias pesquisas têm apontado que essa inflamação que acontece na periferia do corpo, mas também acontece no cérebro, acaba passando para o cérebro por inúmeras vias, isso acaba fazendo alteração de marcadores importantes para o bom funcionamento cerebral. Algumas pessoas já devem ter escutado falar sobre serotonina, noradrenalina, dopamina, que são os neurotransmissores. E eles são impactados por essa inflamação que também acontece dentro do cérebro. E esses neurotransmissores estão ligados com a regulação das emoções e se esses neurotransmissores eles podem estar desbalanceados por um tempo persistente, as pesquisas têm mostrado que eles podem se associar a algumas doenças psiquiátricas. Sim.
E não sei se isso é uma coisa que você vive no seu dia a dia, mas às vezes dentro da reumatologia a gente acaba percebendo como que eu costumo falar que é um desbalanço emocional, um período de estresse, alguma coisa que tira um pouco a pessoa do habitual, do linear dela, como que isso às vezes pode acabar piorando os sintomas, né, da doença reumática, da doença crônica também. E isso poderia ser encontrado com base nessa explicação que a senhora falou, né, Isabela? Sim, claro. E aí você falou um pouquinho a respeito de emoções. Sofia, quais emoções são mais comuns em quem recebe um diagnóstico de doença crônica? Acho que raiva, tristeza, frustração. A pessoa fica com raiva dela mesma, raiva do corpo, porque é uma resposta do corpo, né? Então, assim, às vezes ela pode até ouvir dentro de casa e pessoas que não estão preparadas para lidar com isso, que a culpa é dela, né? Ah, você é ansiosa, a culpa é sua. Você tá com essa doença, então a culpa é sua. Você devia lidar melhor com isso. São vários paradigmas, né, que a gente encontra, assim, é falta de Deus, um monte de coisa que a gente ouve que as pessoas vão ouvindo e vão guardando aquilo ali. Então, o paciente vai ficando com raiva de si mesmo, raiva do corpo, não entende por que isso está acontecendo naquele momento, sabe? Às vezes é uma mulher, assim, que está começando uma carreira, sabe? E aí mudou de cidade e, de repente, vem alguma doença e ela fica, assim, realmente revoltada, sabe? Por que isso está acontecendo com ela naquele momento? Sim. E esses sentimentos, se eles não forem acolhidos, Isabela, isso pode virar uma ansiedade? Isso pode virar uma depressão? Essa é uma pergunta complexa que você me faz, né? Assim, difícil de falar isso. Porque, assim, ansiedade, tristeza, esses são sentimentos básicos dos seres humanos, né? Eu gosto muito daquele desenho da Pixar, não estou fazendo aqui propaganda, não, mas... que fala da tristeza, da alegria, e as pessoas têm tido cada vez mais uma certa dificuldade ou de lidar, assim, com a tristeza. Eu gosto do filmezinho da Pixar que mostra que se a gente não tivesse tristeza, jamais a gente ia ter alegria. Mas eu entendo, né, assim, e a psiquiatra entende um estado de depressão como uma doença que assim se instala. Não é uma tristeza permanente que é igual a uma depressão. É uma doença que se instala e a partir do momento que você tem uma quebra de um paradigma de uma pessoa e ela tem, além da tristeza, outros sinais importantes do ponto de vista médico que causam alterações fisiológicas dentro da pessoa que nós podemos diagnosticar como um transtorno depressivo. Ansiedade é algo que é basal das pessoas. Eu brinco assim, as pessoas falam assim às vezes, mas bom é ir para o campo, que no campo a gente nunca tem ansiedade. Eu falo, gente, mas quem é agricultor que fica plantando no campo, se cai chuva e acaba com toda a alaga, acabou, a pessoa fica ansiosa, né? Então, assim, ansiedade é algo natural do ser humano, assim, e algo natural de nós todos que somos do reino animal. E, de novo, né, assim, então, é natural que nós tenhamos ansiedade. Agora, um transtorno de ansiedade, ele é uma doença que assim se instala. Então, assim, às vezes as coisas podem vir combinadas, mas às vezes as coisas são diferenciadas. E aí só um profissional habilitado mesmo para saber diferenciar isso. Porque, infelizmente, as pessoas têm confundido muito tristeza com depressão, sintomas de ansiedade com transtorno de ansiedade do ponto de vista médico. E essas questões eventualmente não são iguais, elas são diferentes do ponto de vista médico. Entendi. E aí a Sofia até começou a falar um pouco a respeito de culpa, da sensação de culpa que às vezes a pessoa recebe, como se a doença fosse culpa do corpo dela, né, que você disse. E tem muito uma questão também de uma culpa por não estar se sentindo bem o tempo todo, talvez entre nisso que você falou a respeito das pessoas falarem que é falta de Deus ou outros motivos. Como que a gente consegue trabalhar essa autocrítica? Essa autocrítica de se sentir culpado o tempo todo. Eu acho que as pessoas, no geral, assim, elas se sentem culpadas, mas eu acho que vem uma culpa externa, sabe? Mais do que interna, assim. É uma pressão que elas recebem de quem tá ao redor. E aí eu trabalho com elas isso, porque eu escuto muito assim,
tem os casos de doenças visíveis, né, que a gente atende na clínica, mas tem muitos casos das doenças invisíveis. Então, a dificuldade maior, eu acho que é com essas doenças invisíveis, porque elas falam assim, eu tive que ir embora do trabalho mais cedo e meu chefe não entendeu, porque eu tô com a cara boa, eu tô, né, a gente quando tá gripado, por exemplo, perde a cor, eu tô corada, eu tô bem, eu tô com o corpo bom, e meu chefe não entende porque eu preciso ir embora, mas eu tô sentindo uma dor. E é uma doença invisível, né? E eu acho que essa é a grande questão, assim, das pessoas não entenderem o que aquela pessoa ali tá passando. E aí isso gera um sofrimento maior ainda, sabe? Gera uma culpa, gera uma frustração, gera uma raiva por causa de outras pessoas, assim. O que tá ali no contexto dela, quem tá entendendo, a rede de apoio, o que tem acontecido durante o dia a dia dela. Sim. E ainda... Hoje em dia, apesar da gente já estar aí no ano de 2026, né, ainda tem muito preconceito em procurar ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica. Isabela, como que a gente poderia normalizar a procura da ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica quando necessário e o uso das medicações quando necessário, sem medo, sem vergonha? Bom, enfim, eu acho que a rede social, ela ajudou muito, assim, né, particularmente... houve um boom de explosão das pessoas a falarem mais abertamente sobre alguns transtornos psiquiátricos de uma forma mais aberta, coisa que há alguns tempos atrás isso era impensável, a pessoa falar que ela tinha um quadro de depressão, então um quadro de ansiedade. Claro que tudo tem o bem e tem o mal, que nós vemos várias pessoas às vezes eventualmente vangloriando ou falando, eu tenho tal transtorno. E até que ponto que isso não é de fato um diagnóstico, ou, né, assim, enfim. É difícil responder essa pergunta, porque, assim, perguntar para uma psiquiatra como que isso deve ser feito, isso é difícil, né? Então, assim, eu acho que a rede social ajudou muito até certo ponto, porque ajudou a desestigmatizar, tirar o peso de uma doença psiquiátrica. Tirar o tabu, talvez, né? Hoje em dia a gente fala um pouco mais, né? Esse peso que antigamente as pessoas tinham do tipo assim, elas tinham vergonha de falar que tinha um transtorno de ansiedade, tinha vergonha de falar que tem um transtorno depressivo. Hoje, algumas doenças psiquiátricas, as pessoas ainda têm muito pudor de falar, ou a família, né? Então, assim, esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno bipolar, ainda são grandes tabus, assim, né? Mas eu acho que a rede social ajudou demais, assim, a auxiliar que as pessoas vejam e possam ver e conviver com pessoas e ver, olha, a pessoa tem um transtorno psiquiátrico, ela não tem que ficar presa, e olha, tá do meu lado, eu nem sabia que tem um transtorno psiquiátrico, ela tá tratando. Então, assim, eu acredito que se você tá se sentindo mal, se você acha que pode ter alguma coisa acontecendo, se tem alguém da sua família, se tem alguém que você ama, se tem algum companheiro que você tem, algum amigo que fala, olha, eu tô achando que você não tá legal, mesmo que você ache que você está bem, procura ajuda. Eu acho que essa é a melhor dica, mesmo que seja para você falar para a pessoa assim, olha, eu não tô mal, porque o médico, o psicólogo falou que eu não tô mal, que é isso mesmo, mas procurar ajuda, mesmo que você ache que não precise, se tem alguém que gosta de você e tá dando essa dica, procura ajuda. Procura um médico, procura um psicólogo, porque isso vai ser essencial. E você tem alguma outra dica, tem algum outro sinal, além dessas dicas que pessoas próximas a nós podem dar, para acender um alerta de que é hora de procurar uma ajuda profissional? Sim, a grande questão, assim, da procura da ajuda profissional, tem questões que são mais graves, né, assim, do tipo, a pessoa parou de se alimentar, não quer mais levantar da cama, mas tirando esses grandes exemplos extremos, né, assim, se a pessoa tem pensado em morrer, pensado em que morrer é melhor do que estar vivo, acho que é importante ela procurar ajuda profissional. Se a pessoa começou a ver que ela tem perda de funcionalidade, e aí particularmente nós estamos trabalhando que com a Pulsos, vocês são especialistas em cuidados de
de questões que são reumatológicas, existe algo que é esperado eventualmente, eu posso estar falando uma besteira, você pode me corrigir, por favor, mas existe algo que eventualmente pode ser esperado dentro de uma certa perda de funcionalidade, particularmente quando a doença está mais ativa, mas se isso for para além do esperado, essa perda de funcionalidade, a pessoa não está dando conta de fazer as coisas, não está dando conta de trabalhar para além do esperado daquela questão reumatológica, ou eventualmente é muito mais fadigada do que é o esperado para aquela condição reumatológica. Então, procura o seu reumatologista, pergunta se isso é normal. Ele vai saber te ajudar. Sim. E, Sofia, do ponto de vista de psicoterapia, quando que seria o momento ideal para começar o acompanhamento? Na minha opinião, todo mundo deveria fazer, né? Sim. Mas eu acho que o importante é não procurar quando tá doendo demais, sabe? Quando tiver um mínimo sinal, assim, de você mesmo ou de alguém ao seu redor, para procurar uma ajuda. Isso tá difícil levantar da cama hoje, alguma pequena atividade tá mais difícil, tô com preguiça de tomar banho, tô com preguiça de escovar dente, para comer também não tá aquele apetite mais, pequenas coisas assim que mudaram recentemente para cá, é um sinal de procurar ajuda. Porque a gente fica assim, eu já ouvi isso na clínica, assim. Eu vim porque minha filha, não aqui na Pulsos, né, numa outra clínica, eu vim porque minha filha falou que eu preciso vir e eu não tô doida, eu não tenho depressão. Aí eu falei com ela, olha, eu entendo, sua filha quis que você viesse porque você tá com algumas questões, a gente precisa conversar. Psicologia não é para quem tá doido, não é para quem tá só com depressão. São várias questões ali que as pessoas trazem e que muitas vezes fica estigmatizada a psicologia, né? E a gente fica sem saber, assim, como chegar nessa pessoa que tá ali tão distante, assim, com esse preconceito. E eu acho que é importante, assim, a qualquer pequeno sinal que você vê de você mesmo ou de alguém ao seu redor, procurar alguma ajuda. Eu acho que eu vou até um pouco além, não sei se você vai concordar comigo, mas eu penso que todo mundo que recebe um diagnóstico de doença crônica, de doença incurável, já deveria ser um bom momento para procurar pelo menos um acompanhamento psicológico, né? Porque é um diagnóstico que geralmente traz um impacto importante na vida, né? Muda um pouco a forma como a pessoa se sente, pode mudar a forma como que ela vai ver a vida. Então, assim, eu acho que seria interessante, como você falou, todo mundo deveria fazer, mas acho que quem recebe o diagnóstico tem um impacto um pouco melhor nesse sentido. E é isso que eu falei, né? Eu acho que não são só os sintomas físicos, né? Sim. Então, para a pessoa entender o que levou ela a ter essa doença, porque é uma doença autoimune, então é uma resposta do corpo dela. E aí, depois dessa doença, o que vai acontecer? É uma doença crônica? Sim. Tem tratamento? Tem. Mas o sofrimento, aquela angústia ali sobre essa doença crônica, não precisa ser crônico, né? Então, a gente pode tratar isso de forma mais fácil, assim, mais sensível, para ela ver que ela vai ter essa doença, ela talvez tenha algumas limitações físicas e vai estar um pouco mais dependente ali naquele momento, mas para ela ressignificar esse momento, sabe? Já que ela não pode mudar a situação, ela pode mudar a forma como ela enxerga a situação. Sim. E existem algumas estratégias simples que podem ajudar no manejo emocional da pessoa? Depende de cada paciente, né? Para os pacientes que podem praticar atividade física é sempre recomendado, uma boa alimentação, uma rede de apoio. Eu passo meditação também. Eu gosto demais da meditação, assim, tenho recebido um feedback, assim, né, dos pacientes que têm feito meditação. Eles têm gostado muito, sabe? Às vezes durante o dia mesmo, ali durante o trabalho, para quem está em casa, ou para quem tem um tempinho durante o trabalho, ou antes de dormir também. E escrever também, eu acho que é uma coisa muito importante. Porque às vezes eu tô ali no atendimento, não tem como eu estar com a pessoa o tempo inteiro, né? E ter esse contato, assim, eu falo que pode me mandar mensagem quando precisar e tal, mas escrever é uma coisa que tem ajudado muito também. As pessoas têm visto uma diferença significativa, sabe? Quando escrevem o que estão sentindo, ou quando escrevem o que estão pensando ali para me trazer depois, ou para elas mesmas visualizarem aquele sentimento, aquela emoção, sabe? Como a Isabela falou, a tristeza e todas as emoções que passam no desenho, né? O problema não é a emoção. A questão não é a ansiedade. É a forma como a gente lida com essa ansiedade, entendeu? Sim. E, Isabela, existem hábitos, cuidados que a pessoa pode ter para ajudar a manter a mente saudável? Sim, né? Então, assim,
ter uma boa higiene do sono, né? E a boa higiene do sono, ela está associada a inúmeros fatores. Então, de preferência, ter o mesmo horário para levantar, o mesmo horário para deitar. Tomar um banho morno antes de dormir. Evitar cafeína depois de certo horário, né? Assim, a cafeína, ela pode impactar no sono, né? Então, alguns chás têm cafeína, nós temos que tomar cuidado, que nem todo chá é bom antes de dormir, né? Assim, chá mate, chá verde, chá preto. Chá verde, chá preto, né? Assim, os refrigerantes de cola. Então, isso é importante, pré-treino, né? Assim, eventualmente, alguns pré-treinos, eles têm cafeína. Uhum. Falando em pré-treino, a atividade física é essencial, assim. Então, é muito importante a atividade física, porque a pessoa conseguir o que ela gostar. Não tem uma atividade física que é mais recomendada, por exemplo, musculação, corrida, enfim. O que a pessoa gostar é o que ela deve fazer sempre, assim, para que ela faça atividade física de forma regular, né? Ter momentos de relaxamento, isso é importante na vida dela, ela fazer coisas que ela de fato consiga relaxar. Meditação é essencial também, assim, tem várias pesquisas mostrando a importância de meditação, inclusive no tratamento de transtorno de ansiedade, no tratamento de transtorno depressivo. E quando for necessário, né, assim, quando for necessário, aí a definição é a partir do médico. Se for indicado o uso de alguma medicação, que o paciente entenda que naquele momento vai ser importante tomar medicação, eventualmente aí uma medicação específica para um transtorno de ansiedade ou uma medicação específica para um transtorno depressivo da pessoa, e tá tudo bem, né? Assim, acima de tudo, tá tudo bem ter que tomar, o remédio não é muleta, o remédio é tratamento. Usualmente, o fármaco antidepressivo ou o que for prescrito para ansiedade, ele está associado a inúmeras questões, né? Então, além de ter esse cuidado todo de estruturação do sono, de fazer atividade física, de fazer psicoterapia essencial, meditação, pode ser que, apesar de você estar fazendo isso tudo, ainda precisa do fármaco, que está tudo certo. Não tem problema nenhum com isso. Então, se for preciso, vamos lá. Pode ser que seja por um tempo, pode ser que seja para o resto da vida, e o médico que vai determinar. E aí tá tudo certo se tiver que tomar. Não briga com o médico, toma direitinho, que é para te ajudar. Assim como, eventualmente, os próprios tratamentos da própria doença crônica, da própria né? doença crônica, Sim. né? Eu brinco que ela estava falando sobre doença crônica, às vezes o paciente fala, mas não é possível que eu tenho isso do ponto de vista psiquiátrico. Eu falo, olha, ninguém sai, né? Assim, independente, tem gente que tem religião, eu falo, ninguém entra na fila do pão e fala, eu quero ter essa doença crônica, né? Assim, então, ninguém quer escolher ter doença crônica. A questão é, a gente tem. A questão é, nós, na nossa vida, temos que pensar em tratar da melhor forma que é possível. E negar não é a melhor estratégia. Então, na fila do pão, se a gente pudesse escolher, ninguém ia escolher ter doença nenhuma. Sim. Mas não existe essa fila do pão. E aqui eu queria aproveitar essa fala para trazer um gancho de que o próprio Bencast, o primeiro episódio do Bencast é sobre atividade física, né? Doença crônica. Então, quem quiser já pode dar uma olhada lá no primeiro episódio para trazer um pouco para esse tema também. E eu queria trazer um outro gancho, que essa é uma dificuldade até que eu tenho de conversar com os pacientes, a respeito da higiene do sono, que você começou a falar. Tem um item especificamente que é difícil a gente conseguir da higiene do sono, que é a tela, né? A tela, a luz ultravioleta, que às vezes a gente vai lá mexer no TikTok ou no Instagram antes de dormir para passar o tempo, quando assusta passou 2 horas e já atrapalhou o nosso sono. As pessoas às vezes não acreditam que isso atrapalha a qualidade do sono, né? Mas pode atrapalhar. Então é um item que eu tenho dificuldade de convencer os pacientes. Mas que é importante a gente deixar claro, né? Lembrar, falar a respeito disso. Né? Isso é essencial, né? Assim, higiene do sono, na realidade, é hábito. É super difícil de mudar hábito. As pessoas estão habituadas a algo, e aí higiene do sono é a gente conversar com os nossos pacientes e falar, existe um hábito talvez mais saudável para você dormir, que você vai se sentir muito melhor ao longo do dia. Só que mudar hábito é difícil, aí cabe ao médico também ser igual ferrinho de dentista, tem que ficar tentando, uma hora sai. Assim, agora tela é assim,
tela é um problema, né? Assim, as pessoas não entendem isso, assim. E aí, esses aplicativos, tipo TikTok, Instagram, WhatsApp, né? O problema é que as pessoas vão empolgando e aí continua o papo e elas vão se perdendo. Para além disso, existe uma explicação biológica, né? Assim, é que essa tela azul, ela atrapalha uma produção de um hormônio que ele é essencial no sono. Então, o ideal é realmente ficar sem ter tela Pelo antes de menos dormir. 2 horas, assim. né? Antes de Sim. dormir, que seria interessante. E às vezes as pessoas falam assim, mas aí eu acordei no meio da noite, não tem nada para fazer. Aí, o ideal, acordou no meio da noite, às vezes teve um quadro de uma insônia intermediária. O ideal é levantar, sentar numa cadeira, depois de meia hora, e ler um livro. Aí as pessoas falam, mas eu não tenho livro. E aí aquela história que ela falou, então vai escrever sobre o seu quadro, o que aconteceu, porque isso ajuda de fato as pessoas. Estou fazendo propaganda aqui não, mas tem um único instrumento, um único, como é que fala? Um único eletrônico que não atrapalha o sono de verdade, que é o Kindle, porque ele emite comprimento de onda vermelha. Então, para quem quiser ler e está acostumado a ler, usa o Kindle para ler, não tem problema. Mas os outros todos, mas o meu celular, ele tem filtro, mesmo com filtro, né? Igual o filtro de papel, sempre passa um pouquinho de café para mais às vezes. A gente tem que pensar e usar essas analogias que as pessoas veem isso mais no dia a dia. E uma questão que é super interessante, tem umas pesquisas que mostram que o celular carregando, desligado, virado no quarto, atrapalha o sono. Vixe. Pois é. Aí pegou no Não, o problema, eu vou te contar qual que é o mais difícil, você arranjar um despertador hoje em dia analógico. Esse que é o problema, que todo mundo tem despertador no celular. E assim, arranjar um despertador é que é o problema. Não é nem o problema de você convencer o paciente a não carregar o celular no quarto, tá maravilha. O problema é arranjar um despertador. Realmente, já é mais difícil mesmo. Que eu acho que a gente podia aproveitar esse gancho e enumerar alguns itens de higiene do sono, às vezes, para ficar mais fácil para as pessoas seguirem em casa. A gente já começou a falar sobre a tela, que é um dos mais importantes também, sobre a cafeína. A cafeína, ela circula no corpo durante 6 horas, aproximadamente, né? Então, mesmo que a gente não veja ela atrapalhando o nosso sono diretamente, ela pode interferir na qualidade de sono. Sim. Exercícios físicos vigorosos, né, até 2 horas antes do horário de deitar, também pode atrapalhar o sono. Mais algum item interessante para a gente enumerar para os nossos ouvintes? De preferência, um quarto silencioso. Sim. Um quarto que seja todo escuro. Quanto mais escuro o quarto, melhor, né, assim. E evitar qualquer tipo de iluminação do tipo branca. Eu peço, às vezes, para paciente que tem insônia, para colocar lâmpada mais amarelada no quarto. Então, isso é essencial, assim. Tomar um banho morno antes de dormir, deitar só quando tiver com sono. As pessoas, às vezes, não estão com sono e falam, esse é o meu horário de deitar, e elas deitam sem estar com sono. E esse é um problema. E um outro problema é dormir, acordou, levanta. Porque as pessoas falam, deixa eu ficar só mais meia horinha, só mais 10 minutinhos aqui na cama. Isso também não é legal para o sono das pessoas. E evitar trabalhar na cama também, né? Evitar trabalhar e estudar na cama. Então, esse aí é um fato essencial. Cama foi feita para 2 coisas, atividade sexual e dormir. Então, para trabalhar, vão trabalhar na mesa, no escritório. Se não tiver escritório, pode trabalhar em qualquer lugar, mas não na cama. Ler é para ler, não é para ler na cama, não é para ver televisão na cama. Cama é só para dormir. Isso aí é um erro que as pessoas, às vezes, sempre cometem. E uma dica para quem fica achando que a gente só é do não, porque a gente só está falando o que não deve fazer. Um cochilinho à tarde, depois do almoço, não atrapalha o sono. Porque eu sempre falo, nossa, eu tô sendo a carrasca que eu tô só falando do não. Até 40 minutos depois do almoço não atrapalha o sono da noite, tá? Então, essa é uma dica que é importante, às vezes, a gente falar para as pessoas, né? Ótimo. E agora sim, pensando na pessoa que recebe o diagnóstico de doença crônica. Geralmente não é só ela
existe uma rede de apoio por trás. A gente tem familiares, tem amigos que são muito importantes nesse caso. Como que esses familiares, como que esses amigos, Sofia, podem ajudar esse paciente sem invadir, com menos julgamento, com mais acolhimento? Eu acho que é um pouco do que eu já falei, assim, sobre essas pessoas, né? Mas é importante que essas pessoas entendam aquilo que alguém próximo tá passando, né? Ver que não é frescura, ver que não é... Ah, você tá inventando. Se for uma doença invisível, a pessoa tentar entender que tá sentindo uma dor, pesquisar sobre isso, pesquisar sobre doença autoimune. Muita gente não entende, né, o que é doença autoimune. Muita gente, a gente fala do tratamento na Pulsos com os biológicos, né? Muita gente nem sabe o que é isso. Tema do próximo episódio. Sim. Mas muita gente não sabe mesmo o que está ao redor da doença autoimune. Então, acho que é entender, pesquisar um pouco mais, sabe? Para você conseguir acolher quem está ali ao seu redor passando por isso. Para não julgar, para não culpar, né? Porque a pessoa já está ali se sentindo culpada o suficiente. Então, ela precisa realmente de uma rede de apoio que entenda e que forneça um apoio, uma certeza ali de que ela tem alguém para contar. Conhecimento é a chave, né? Sim. Tá certíssimo. Isabela, como que o acompanhamento conjunto entre psiquiatra, psicólogo, entre o médico assistente, né, daquela condição, por exemplo, o reumatologista, no caso das doenças reumatológicas, como que esse acompanhamento conjunto pode transformar o tratamento? É essencial o acompanhamento conjunto. Não tem como... É quase que um novelo e que não tem como esticar de um lado só, porque tudo tem que ser trabalhado ao mesmo tempo para que o novelo se desembole. Então, é essencial, se a pessoa tiver um quadro reumatológico e se o reumatologista eventualmente avaliar e falar, olha, você precisa de um psiquiatra, possivelmente ela já vai ter encaminhado para a doutora Sofia. E aí, em conjunto, elas vão conversar e falar, olha, realmente você precisa de um acompanhamento psiquiátrico. Então, isso é essencial, porque esse tratamento... a pessoa ela deve ser avaliada como um todo e as pessoas têm, às vezes, mania de quase que compartimentalizar as pessoas ou destrinchar as pessoas como que se fosse mente e corpo biológico e mente. Só que isso é tudo muito ligado. E então é essencial que, às vezes, quando for necessário, né, assim, que seja tratado em conjunto para que a pessoa melhore, porque eventualmente essa pessoa tem um quadro de um transtorno depressivo, um transtorno ansioso ou alguma outra condição psiquiátrica e precise de fato de um tratamento farmacológico, só o reumatologista, mesmo que a doutora Sofia faça o trabalho maravilhoso dela, eventualmente vai precisar ali de um fármaco para auxiliá-la. Assim também os psiquiatras, né? Então, tomara que tenha psiquiatras me escutando aqui. Se vocês, né, assim, dentro do tratamento psiquiátrico é importante, né? Nós já sabemos a importância da psicoterapia, da mudança do estilo de vida, mas eventualmente o paciente está ali com aquela dor, né? Aquela limitação de movimento. Se você suspeita que esse paciente tenha um quadro reumatológico ou alguma outra doença crônica, encaminhe esse paciente para tratamento. Também não coloca tudo no bolo da doença psiquiátrica. Isso é essencial, tá? Então, assim, tem que tratar tudo em conjunto para que a pessoa fique bem. Porque não adianta nada a pessoa estar aí com quadro reumatológico, eventualmente estando com quadro depressivo que ela não vai melhorar por completo. Ou, eventualmente, a pessoa com quadro depressivo, sentindo dor, limitação de movimento, por ser um quadro reumatológico, não existe antidepressivo que vai resolver essa situação. Precisa também de um reumatologista para ajudar a gente nesses casos. Queria agradecer muito a vocês duas por terem trazido esse tema com tanta sensibilidade, um tema tão importante que afeta milhares de pessoas, milhões de pessoas, né? E para finalizar, começando 2026, ano novo, metas novas, vidas novas, gostaria que vocês deixassem dicas de coisas que nós poderíamos fazer pensando em melhorar nossa saúde mental e emocional. Eu acho que é um apanhado disso tudo que a gente falou, né? É sobre ter uma rede de apoio, é sobre atividade física, é sobre se cuidar de quem está ao seu redor. Então, assim, acho que é um resumo de tudo isso que a gente falou para começar 2026 da melhor forma possível. Se cuidando, fazendo meditação, fazendo atividade física
e procurando o tratamento sempre que possível, assim. Não é uma frescura, não é coisa da sua cabeça. Se você está passando por alguma situação difícil, procure um profissional, procure alguém de confiança, vá ao profissional, dependendo do caso, com alguém de confiança, né? Para não se sentir sozinho. Eu acho que é isso, assim. Para além dos pedidos básicos de viagem, emagrecer, que a gente sempre tem, né? Assim, quem tá solteiro arranjar um namorado, enfim. Mas para além desses pedidos básicos, assim, eu acho que é importante a gente pensar assim, talvez o maior pedido é a gente cuidar da nossa melhor casa, que é o nosso corpo. Então, se colocar em primeiro lugar, né? Não do ponto de vista narcisista, do tipo, eu sou melhor, né? Assim, mas você falar assim, olha, qual que é a minha melhor casa, de fato? É o corpo em que eu habito, né? Assim, então, pensar nisso. E assim, como que a gente vai cuidar da nossa casa direitinho? Nessa casa que a gente mora 24 horas por dia e você convive com ela. Então, além dessas dicas da Sofia, né? Assim, tem dúvida, tô sentindo uma dor, tô achando que enfim... Estou com alguma questão, procura um médico, alguém que você confia. Inteligência artificial não responde todas as perguntas. Se você está com dúvida, procura um médico que você confia, de confiança. Seja muito claro com ele. Se ficou com dúvida do que ele falou, pergunta novamente. Para isso que você tem o médico, é para perguntar, para tirar a dúvida. Se você tem um psicólogo, é para perguntar, para tirar a dúvida. E lembrar sempre de, né, cuidar bem desse corpinho que a gente vai... Todo mundo aí quer viver assim, 24 horas convivendo bem com ele. Então, é isso. E se alguém, né, que for do seu entorno, um amigo, um companheiro, uma companheira, alguém que você gosta muito, falar, tem alguma coisa aí acontecendo, não tá legal... Então, escuta essa pessoa, né? Então, procura, escuta, se respeita, procura um médico, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, porque vão ser as pessoas que vão te ajudar. Não briga com você, não briga com o corpo, a casa que você habita. Todo mundo quer ter sempre uma casa melhor no próximo ano, então, vamos cuidar dessa casa que a gente vive 24 horas com ela. Certíssimo. Muito obrigada, meninas. Obrigada de novo pelo convite. Obrigada. E se você convive com doença crônica, lembre-se, não é só o corpo que precisa de cuidado. A mente também precisa de atenção, carinho e tempo. Te vejo no próximo Bencast. Compartilhe com quem precisa ouvir essa conversa. Bencast é um oferecimento de Clínica Pulsos, Grupo Imuno BR.